Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler 3 textos diferentes, mas eu quero, com a permissão de Deus, trazer um assunto só nesses 3 textos. Logo à frente, os irmãos vão entender o motivo de eu ter lido com os irmãos esses 3 textos. O primeiro texto é em Lucas, capítulo 17, e o versículo 12 ao 15. Quem encontrou? Amém. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Glorificando a Deus em alta voz. Agora, o segundo texto, ainda em Lucas, agora o capítulo 18 e o versículo 43. Só pular uma folha e os irmãos vão encontrar. Capítulo 18, versículo 43. Diz: E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Agora nós vamos ler em Marcos, capítulo 2. E o versículo 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Como eu falei, nós acabamos de ler 3 textos diferentes, só que com a permissão de Deus, eu quero trazer um assunto só nesses 3 textos, nessas 3 passagens muito conhecidas. Eu quero, nessa noite, compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração, com base no seguinte tema: glorificando a Deus. Nós vamos refletir nesta noite no seguinte tema: glorificando a Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos ter em mente que glorificar a Deus é mais do que ir para a igreja. Glorificar a Deus é mais do que conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. É mais do que chorar, se emocionar, a ponto de levantar a mão e gritar glória a Deus e aleluia, como é o nosso costume. Quando alguém canta um hino, ou alguém traz uma palavra, uma saudação que mexe com a nossa alma. Certamente nós glorificamos a Deus quando conhecemos a Bíblia. Porém, glorificamos mais quando nós vivemos o que nela está escrito. Certamente, glorificamos a Deus quando vamos à igreja. Porém,
Nós glorificamos mais quando nós somos em casa do que nós somos na igreja. Glorificamos a Deus quando choramos ao ouvir um hino, ao ouvir uma palavra, a ponto de levantar a mão e bradar aleluia, glória a Deus. E até quando a gente fala em mistério. Porém, nós glorificamos mais quando a mesma língua que fala em mistério com Deus não fala palavrão. Glorificamos mais quando a mesma mão que nós levantamos no culto. Todo crente pentecostal gosta de fazer isso, é uma. Só que glorificamos mais quando a mesma mão que é levantada no culto é erguida para ajudar os necessitados. Porque glorificar a Deus é estilo de vida. Glorificar a Deus é a maneira como nós vivemos para Ele. Então, nesse momento, eu quero, com base nesses 3 textos, mostrar algumas pessoas que glorificaram a Deus por meio de algo. E o que nós podemos aprender com essas pessoas. O primeiro texto ao qual nós fizemos a leitura, no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11 em diante, os irmãos hão de ver que Jesus entra em uma certa aldeia. Estando ele com os discípulos indo para Jerusalém, onde ali ele seria entregue nas mãos dos homens, como ele muito falou. Quando de repente vieram ao seu encontro 10 homens leprosos. À distância, quando viram o mestre, começaram a clamar, começaram a rogar, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Quando Jesus ele é misericordioso de fato, né, irmãos? Ele ordenou a eles dizendo: ide e mostrai aos sacerdotes. Só que Jesus ele poderia, se quisesse, somente dizer: sejam curados. Jesus ele poderia, se quisesse, somente liberar uma palavra de cura, uma palavra de bênção. Poderia ou não poderia? Foi falado na terça passada de um servo do centurião que foi curado por Jesus com uma só palavra. Então Jesus ele poderia da mesma forma só dizer para eles: sejam curados. Porém, Jesus ele deu uma ordem. E conforme essa ordem fosse cumprida, fosse obedecida, eles receberiam o seu milagre que tanto precisavam. Porque a obediência gera bênção. A obediência gera milagre. Quando obedecemos a Jesus, nós somos por Ele abençoados. E quando eles receberam aquela ordem, vão e mostrem aos sacerdotes, eles não perderam tempo. Até porque o caso deles ali, irmãos, era sério. Homem nenhum da terra poderia resolver. Uma pessoa que tivesse lepra naquela época não podia se associar com as pessoas. Eram isoladas. Não poderia ter contato físico com ninguém. Porque a lepra era algo que contaminava. Era conhecido como uma praga, por sinal. E enquanto eles iam, a Bíblia diz que todos foram curados. Todos foram purificados. Todos receberam o milagre que precisavam. Porém, somente um voltou o seu caminho glorificando a Deus em alta voz. Os 10 foram curados, mas somente um teve a atitude de retroceder, de voltar, para agradecer pela bênção que recebeu. E pelo fato de esse homem ter voltado
que por sinal era samaritano. Os irmãos sabem que os samaritanos não se davam com os judeus. Pelo fato de ele ter voltado glorificando a Deus em alta voz, somente ele também ouviu da boca de Jesus: levanta, porque a tua fé te salvou. Os 10 foram curados, mas somente um ouviu da boca de Jesus: a tua fé te salvou. Os 10 receberam a cura, mas somente um, além da cura, recebeu a salvação. Glória a Deus. Porque o maior milagre ainda é a salvação. Portanto, aquele homem glorificou a Deus por meio de algo muito importante e essencial, e os irmãos conhecem, por meio da gratidão. Por meio da gratidão. E está escrito: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18. Agora, e nós? Temos tido a mesma atitude que esse homem teve? Ou temos sido que nem os 9 que só receberam a cura e foram embora? Guarde isso. Nós glorificamos a Deus por meio da gratidão. 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Sabe por quê? Porque a gratidão não é algo que a maioria faz, mas é algo que a minoria que reconhece o favor imerecido de Deus faz. A gratidão não é algo que a maioria faz, porque se fosse, aqui estava lotado. A gratidão é algo que a minoria faz, porque reconhece a graça que recebeu, a bênção que recebeu, o milagre que recebeu, principalmente em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Em segundo lugar, a segunda passagem a qual nós fizemos a leitura, que está em Lucas também, capítulo 18. Jesus ainda estava indo para Jerusalém, quando dessa vez ele passou por um lugar diferente, Samaria, ou na verdade Jericó, quando de repente um homem cego, conhecido como Bartimeu, os irmãos conhecem a história, estava à beira do caminho, pedindo esmola, mendigando. Quando de repente ele começou a ouvir muito barulho. E por curiosidade ele perguntou o que é que estava acontecendo. Quem era que estava passando por ali? E quando falaram que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele começou a clamar. E os irmãos conhecem o clamor. Tem até canções sobre essa passagem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o clamor. Ele não perdeu tempo, mas começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão se incomodou com a atitude do cego, a qual nós não sabemos o nome. Nós apenas sabemos que ele era conhecido como Bartimeu. E pediam para que ele se calasse. Repreendiam ele, dizendo: cala-te, ele não vai te ouvir. Mas aí, quanto mais mandava ele se calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se importou com as oposições, ele não se importou com as críticas, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando de repente Jesus parou, e Jesus mandou que chamassem o cego. A mesma multidão que mandou ele se calar, agora é a mesma multidão que Jesus vai dizer: chama ele.
Eles foram lá, os criticadores, agora chamar ele dizendo: levanta, tem bom ânimo porque ele te chama. E ele foi, ele não perdeu tempo, é claro. E Jesus, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Oi, irmãos, que privilégio ouvir da própria boca de Jesus: o que queres que eu te faça? Aleluia. Eu fico imaginando, e se essa pergunta fosse direcionada a nós: o que queres que eu te faça? O que você pediria? O cego, ele pediu algo interessante. Não era somente porque ele precisava. Ele precisava de outras coisas também. Mas lá na frente nós vamos entender o porquê que ele pediu que eu veja, Senhor. Jesus olhou para ele e disse: vê, a tua fé te salvou. Glória. E o texto diz que ele viu e seguia Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. E todos que viram aquilo glorificaram a Deus também. Por que é que ele pediu para ver? Porque ele queria ver Jesus e seguir. Ele sabia que Cristo era o Messias, o prometido para o povo de Israel. É por isso que ele disse: filho de Davi. E falaram para ele quem? Como? É Jesus de Nazaré que está passando. Porém, o clamor dele é diferente. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Porque ele reconhecia que Jesus era o Cristo. Então, pelo fato de ele reconhecer que Jesus era o Cristo, ele pediu para ver, porque ele queria ver Jesus e seguir ele, glorificando a Deus pelo caminho. Então, através da fé de Bartimeu, que o levou a clamar, independente das barreiras, Deus foi glorificado. Porque Deus é glorificado quando eu e você não paramos de clamar, independente das barreiras. Sempre vai ter a multidão, sempre vai ter as barreiras, sempre haverá os obstáculos. Mas a barreira que tentou impedir de Bartimeu clamar foi a multidão. Mas ele não parou de clamar. E pelo fato de ele não parar de clamar, ele foi chamado pelo Mestre e recebeu o que tanto precisava. E a melhor parte, o texto diz que ele seguia Jesus, glorificando. E a multidão glorificavam também. Porque eu e você glorificamos a Deus quando nós seguimos Jesus. Glória a Deus. Bartimeu seguiu Jesus glorificando. Eu gosto dessa expressão, irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto eu lia, eu refletia. Bartimeu seguiu Jesus glorificando. Uma coisa é você seguir a Jesus. Outra coisa é você seguir ele glorificando. Uma coisa é você seguir a Jesus. Outra coisa é você seguir a ele glorificando. Porque tem gente que até segue, mas não é glorificando. Às vezes é murmurando, reclamando. Só que aqui esta noite o Senhor está nos despertando a seguir a Jesus pelo caminho glorificando. E há um perigo na murmuração, irmãos. Por causa da murmuração, que é, por sinal, a falta de gratidão. O povo de Israel que foi libertado da escravidão do Egito para serem levados à terra prometida, morreram no deserto, porque não reconheceram o que o Senhor tanto fez por eles. Reclamavam. Era Deus mandando maná e dizendo: estamos cansados de maná, nós quer carne. Aí Deus mandava carne e dizia: tô com saudade das cebolas do Egito.
murmuração, falta de gratidão. Mas que nessa noite nós possamos seguir a Jesus glorificando a cada dia. Assim como Bartimeu não parou de clamar, apesar das oposições, não pare de clamar também, porque chegará o tempo em que o Mestre há de te chamar, e através de sua vida e seu clamor, o nome de Jesus há de ser glorificado. Terceiro e último lugar, a terceira passagem a qual nós fizemos a leitura no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 2. O texto diz que Jesus está em casa. E a multidão soube que Jesus estava em casa. E uma grande multidão foi até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus ele ensinava a palavra para a multidão. Porque aqui nós aprendemos que devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para falar da sua palavra. Era tanta gente, irmãos, que tinha gente do lado de dentro da casa e tinha gente do lado de fora. A Bíblia não diz a quantidade de pessoas que ali estavam, mas diz que era uma multidão. Logo, não tinha como a pessoa sair contando. Era tanta gente que não dava para contar. Como eu falei, tinha gente lá de dentro e tinha gente do lado de fora. Mas, quando de repente veio 4 homens, trazendo em uma cama um homem que estava paralítico. O objetivo desses homens, ao levar o paralítico na cama, era levar ele até Jesus. O objetivo desses homens, a qual a Bíblia não diz o nome, 4 homens, era levarem aquele paralítico até Jesus. E eu, enquanto eu estudava, eu refletia, como nós precisamos de pessoas que nos levam até Jesus. Como nós precisamos de pessoas que nos aproximam de Jesus, de pessoas que nos levam até Jesus. E o Senhor, Ele há de levantar pessoas na sua vida que te levará mais perto dele. Conversando com o irmão Rivaldo ontem, não era coincidência, enquanto eu estudava, eu pensava, falando para ele como Jesus é especialista em tirar más companhias do nosso caminho e colocar pessoas que nos levam a estar perto dele. Às vezes, não é todo o caso. Às vezes, no meu caso foi assim. A pessoa nem precisa se afastar. Elas mesmas se afastam. Nem todo caso é assim. Mas no meu caso, eu não precisei me afastar. Eles mesmos se afastaram porque os assuntos não batiam. Que não batem mais, né, irmãos? Quando a pessoa é de fato transformada, quando você começa a falar da Bíblia, logo eles criticam, tu fazia isso e agora está dando algo diferente. Porque é o próprio Jesus que tira essas pessoas que nos afastam dele e coloca outras pessoas que nos levam até ele, que nos aproximam dele. Mas continuando, eles tinham um objetivo. Não era de receber milagres para ele, mas era levar aquele homem que estava na cama paralítico para que fosse curado por Jesus. Olha, irmãos. Eles não tinham egoísmo, não tinham inveja. Eles não queriam a bênção para eles. Eles queriam a bênção para aquele homem que estava na cama. E quantas vezes, quantas pessoas
não ficam chateadas quando vem um irmão sendo abençoado. Quantas pessoas não ficam chateadas quando vem alguém sendo abençoado por Deus? Sentimento de inveja. Mas esses homens não, eles eram diferentes. Eles foram o instrumento para levar o único homem até Jesus para receber o seu milagre. E quando eles estavam levando, aconteceu um problema, irmãos. Lembra da multidão? Era tanta gente que não tinha espaço ali para eles entrar na casa, levar aquele homem. Mas a Bíblia diz que eles não desistiram, mas subiram no telhado e sob cordas abaixaram aquele homem até Jesus. E o texto diz, meus irmãos, eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso, é que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles. De quem, irmão Maicon? Dos homens. Dos homens que não desistiram por causa da multidão. Dos homens que não abriram mão de um único homem que estava sofrendo. Dos homens que persistiram em levar aquele homem que estava sofrendo até Jesus. Por quê? Porque esses homens estavam se comportando como a igreja deve se comportar. Assim como aqueles homens levaram aquele homem até Jesus, o papel da igreja é também fazer o quê? Levar pessoas até Jesus. É acolher. E principalmente aqueles que estão paralíticos. Aqueles que estão doentes. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que Jesus viu a fé deles. Ele olhou para o paralítico e disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Peraí, Jesus. Por que é que o Senhor não disse: seja curado, levante e anda? Porque Jesus ele queria mostrar para o povo ali e para nós aqui esta noite que a maior necessidade do homem não é físico, é espiritual. Pior do que a enfermidade física é o pecado que destrói a vida do homem. Antes de Jesus curar o exterior, primeiro ele cura o interior. Porque Jesus ele age de dentro para fora. Jesus ele age de dentro para fora. Quantas pessoas não estão enfermas fisicamente? Estão sadias, mas espiritualmente e emocionalmente estão enfermas, estão doentes. Às vezes a pessoa não tem uma enfermidade fisicamente, mas na alma há uma ferida que precisa ser tratada. Mas eu tenho uma boa notícia. O mesmo Jesus que cura enfermidade física é o mesmo Jesus que cura enfermidades espirituais e emocionais. E Ele está aqui esta noite para curar. Glória a Deus. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Os escribas criticavam Jesus no coração, no pensamento. Quem é esse que está perdoando pecados? Quem é que pode perdoar pecados se não Deus? Aí Jesus, como conhece os pensamentos, conhece o coração do homem, antes de sair uma palavra da nossa boca, ainda que nós não falem, Ele conhece o que nós estamos pensando. Ele disse para os escribas: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levanta e anda. Aleluia. E ele se levantou.
Era Jesus dizendo: eu tenho um poder tanto sobre a enfermidade espiritual que o pecado causa, como também sobre enfermidades físicas e emocionais. Jesus disse: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico, que agora já não era mais ex-paralítico, se levantou e tomou a cama e saiu em presença de todos. E o melhor, todos glorificaram a Deus. Glória a Deus. Dizendo: nunca tal vimos. Em uma linguagem nordestina, a gente nunca viu isso aí, não. Que coisa espantosa é esta? Alguém dizer para um paralítico: levanta e anda, e ele andar, isso é coisa maravilhosa. E começaram a glorificar a Deus, porque Deus é glorificado através da nossa dor, irmãos. Deus, ele é glorificado através da nossa dor, porque Jesus é especialista em usar situações de dores para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus, ele há de usar certas situações de dores para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos glorificar a Deus, irmãos, não só com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. E os momentos difíceis, quando vier, faça como Jó. É a mulher de Jó dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele dizendo: estás louca, mulher? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele procura pessoas que, além de glorificar a ele na bonança, glorifica também ele na tempestade. Além de glorificar a ele nos pastos verdejantes, glorifica também a ele no vale da sombra da morte. Além de glorificar a ele na bênção, que glorifique a ele também na prova. Agora a pergunta é: será que temos glorificado a Deus? Fique de pé. Será que nós temos glorificado a Deus? O samaritano que foi curado da lepra glorificou a Deus através da gratidão. Porque nós glorificamos a Deus quando agradecemos, quando temos uma vida de gratidão. O cego de Jericó glorificou a Deus por meio do clamor e quando ele seguia a Jesus. Porque glorificamos a Deus quando nós não paramos de clamar e quando nós seguimos a Ele glorificando. E para encerrar, o paralítico, a dor dele foi usada para que o nome do Senhor fosse glorificado. E às vezes, Deus, ele usará situações difíceis. Situações essas que muitas vezes não vamos entender o porquê, para que o nome dele seja glorificado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesse momento por teu amor, por tua bondade e a tua graça que nos alcançou. Que o Senhor nos ajude a glorificar o Senhor através da nossa vida diária. Abençoa os teus servos que aqui se encontram, fortalecendo, dando graça na caminhada espiritual. E assim como o samaritano leproso que voltou glorificando, agradecendo, que nós possamos também viver em gratidão. Em nome de Jesus, nos ajude a pôr em prática o que nós aprendemos aqui esta noite, Pai. Leva os teus servos em paz para as suas casas, nos ajudando a cada dia na caminhada espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.